Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá Eu tava vindo pra cá e... Eu não tava vindo pra cá. Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá podcast. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Daniel Sartório. E no episódio de hoje eu entrevistei Otávio Rogens. Mas antes disso, só um comunicado. Eu decidi começar a fazer leitura de e-mails no podcast. A gente recebeu bastante e-mail semana passada. Na verdade, o Amaury recebeu mais e-mail do que eu. Então, semana que vem, eu e a Amaury estaremos lendo os e-mails. Então, mandem mais e-mails bons. E-mail bom, lembrando que é para tavavindopraká@gmail.com. E e-mail ruim é maurifte@hotmail.com. Aí a gente vai juntar esses e-mails e a gente vai fazer a leitura e comentar coisas que estão acontecendo. No episódio de hoje eu conversei com o Otávio Rogens. Foi um episódio muito legal. Eu acabei de chegar na casa dele, a gente gravou agora. Cara, eu tô muito feliz com esse episódio. Eu tinha preparado um monte de pergunta, acabou tomando um outro rumo a conversa, e a gente foi para uma conversa sobre comédia, sobre arte, sobre a estrutura do humor brasileiro. E eu acho que foi um episódio muito bom, eu tô muito feliz com ele, eu tenho certeza que vocês vão gostar também, tá bom? Lembrando, semana que vem, leituras de e-mails bons para tavavindopraká@gmail.com e e-mails ruins de ódio para amaurifte@hotmail.com. Eu quero mandar um parabéns também pro nosso ouvinte que fez o primeiro meme, os 2 primeiros memes negativos do podcast, que eu vou postar aí nos comentários do site, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até semana que vem. Que é legal a gente discutir. Só coloquei algumas Você precisa... inspirações. Tem assim. várias páginas aí. São páginas sobre... Aí eu trouxe referências e tal, mas acho que isso tudo vem. Eu comecei a discutir aqui, na verdade, por 2 questões. Que começa a frase que eu gosto muito do Chico Anísio, que a poesia é irmã do humor, né? O humor é irmã da poesia, e a poesia tem essa ideia de movimento, e o humor, infelizmente, aqui no Brasil, às vezes não tem uma questão de movimento, né? E é isso. Em movimento, você diz assim, mais ou menos em que sentido? Tipo... Então, eu acho que não estou dizendo uma questão de movimento literário, movimento artístico, né? Mas eu acho que um bom humorista, o que separa um bom humorista por um humorista ruim, um humorista não é ruim, né? Mas um humorista que está começando, ou que não achou uma identidade, é essa questão de quando você sabe que a próxima piada do humorista é aquilo que prejudica. Não sei se está gravando já ou não. Tá gravando. Ah, que legal. Mas quando você sabe a próxima piada que vai vir, aquilo ali já é um erro. Você já conhece a gramática a gramática daquele texto, né? Eu tava pensando sobre isso esses dias. Tipo, o Louis C.K., antes dele morrer, eu sempre gostei muito de ver os processos dele, o que ele fala sobre comédia. E ele fala um lance que o comediante ele demora 15 anos para ele se tornar um ótimo comediante. A primeira vez que eu vi o Chico Anísio, e eu disse para ele assim que eu queria ser humorista, e tipo... Como assim? Você encontrou com ele? Eu encontrei o Chico Anísio, assim, antes de começar o stand-up, já começando a falar, antes de começar o stand-up, eu lembro que era o Senhora Comédia, o primeiro grupo, né? O primeiro grupo de stand-up era o Thiago Ventura, o Igor Guimarães, o Átila Chinha, o Chesman e eu. E na hora que o Ventura colocou uma postagem acho que não foi o Ventura, acho que foi o Átila. Acho que foi Ventura, na verdade. Isso agora eu esqueci. Uma postagem no Orkut, tinha um grupo no Orkut, uma comunidade, né? Não é grupo. Uma comunidade no Orkut que era stand-up comedy. Sim, que ano? Isso foi em 2001, se eu não me engano. 2001? 2001. O grupo tinha Rafinha Bass, tinha uma Caramba. galera... Então, eu entrei na comunidade porque, na verdade, eu nunca gostei de stand-up, né? Antes eu não gostava de stand-up, eu gostava de humor. E... Até hoje eu não sou um consumidor muito aficionado no stand-up. Não sou que nem você, Sartório, você é foda. Eu admiro você que você consegue assistir stand-up. Eu tô assistindo menos, sabia? Você tá assistindo menos?
Tô assistindo menos. Eu gosto de assistir stand-up bom. E não é stand-up bom, eu acho que stand-up é como literatura. Não existe uma literatura boa, uma literatura ruim. Tem uma literatura que te pega. Eu acho que stand-up é isso. Tem humoristas que te pegam, no sentido mais... não, no sentido mais artístico da coisa, Ah, né? tá. Achei que você tava... Não tava falando sobre isso. Mas tem humoristas que você sabe que tem uma verdade ali. E que a verdade dessa pessoa, daquele humorista, dialoga contigo. Tem relances de vida, relampejos de vida, né? Tem lances de vida. E tem humoristas que não te trazem questão de vida, não te traz aquela vontade de assistir. Não, eu te entendo nisso. Vai sair um documentário agora que eu vou divulgar muito esse documentário, Uhum. porque eu acho que vai ser muito fantástico, que é o The Zen e alguma coisa do Gary Shandling. Sim. E o Gary, ele tinha um lance que ele era budista e a vida inteira dele, ele foi um comediante foda e ele perseguia, assim, o autoconhecimento, como que ele usava, como stand-up era uma forma de expressar o ser dele. Você sabe que quando você falou que ia fazer um podcast de humor e tal, até que eu Aliás, é isso, tem isso. O quê? Otávio Rogens sugeriu, tava vindo pra cá de nome desse podcast. Eu acho legal, eu achei legal você ter aceito a sugestão, né? Ter aceitado essa sugestão E pego todo o crédito. e ter pego todo o crédito. Mas eu acho errado quem condena um humorista iniciante a falar tava vindo pra cá. Assim como eu acho errado quem condena o humorista iniciante que diz, isso é verdade. Porque o tava vindo pra cá dá uma ideia de movimento. E o humorista que dá uma ideia de movimento, dá uma ideia de aquilo ali é verdade. Ele só fala tava vindo pra cá porque ele quis mostrar uma verdade dele. Ele quis verdade. emular uma verdade dele. Então, se ele escreveu aquilo que vem depois, pós-posto, a esse tava vindo pra cá, com as palavras dele e com a verdade dele, depois é só tirar o tava vindo pra cá. Depois, isso faz parte do aprendizado, né? Agora, a gente tem uma gramática, tem umas regras que, você não pode dizer tava vindo pra cá porque é feio. Não pode falar, é complicado. É complicado. Agora, a coisa que eu acho mais linda, por exemplo, de um cara que tá começando é falar eu odeio. Eu acho lindo o humorista que fala eu odeio. Eu acho lindo o humorista que diz eu odeio. Porque ele mostra uma motivação. E poucos fazem isso. Poucos fazem isso. Não, muitos fazem isso. Muitos fazem isso. Ou eu não suporto, eu odeio. O cara que tá começando fala isso. Porque o verdadeiro stand-up é aquele que é relevante e tem um pré-texto, tem um texto fora dele, né? E se ele fala eu odeio, aquela motivação dele é em mostrar um sentimento da vida dele, um ódio da vida dele, né? Ou eu não gosto, é o que é um sentimento dele de não gostar. O problema é que depois ele vai perder aquilo, vai vir um tanto de ordens e sugestões, pitacos, para ele entrar dentro de uma caixinha. E aí quando ele entra dentro de uma caixinha, ele aprende a regra. Ele aprende a regra de 3, aprende a regra do setup punch, lê a Judy Carter, lê a Judy Carter, lê a Judy Carter. E uma coisa que a Judy Carter comenta, mas não é lido nessas entrelinhas, é que o stand-up é verdade. O stand-up é vida, né? Eu tenho que perceber que há uma vida ali dentro, e mais do que uma vida, a piada é vida. A piada é presente nisso. A piada é assim como então, assim como a poesia. E aí, voltando ao Chico Anísio, né? O Chico Anísio disse que o humor é irmão da poesia, e eu acho que é a melhor definição de humor que há. Porque não tem nada de diferente da poesia para o humor. A poesia, ela é vida, o humor
é vida e a literatura é vida. Eu sei que pode parecer assim meio piração assim, mas a piada que só é bonita, a piada que só tem uma estrutura bem feita e que não tem a linguagem própria do humorista, não é uma boa piada. Infelizmente é isso. Eu não é uma boa, entendo, não eu é uma, entendo. claro. É que eu sou um cara menos artístico, eu acho. Eu sou mais do... É que eu vejo, tipo... Eu acho paralelo da música um jeito também de comparar esse lance das duas artes. Que é uma coisa que, tipo... Primeiro você aprender a regra pra você quebrar a regra. Claro, claro. Não, então, por isso que eu não acho errado quem lê a regra. Até eu, como do lado, assim, pesquisador da coisa, eu sou um cara apaixonado por identificar estruturas, identificar padrões. Padrões, né? Padrões de comportamento. Eu fiz uma pesquisa sobre padrões, né? Fiz uma pesquisa que analisa padrões dentro de um gênero que é o sketch humorístico. Mas em nenhum momento você tem... E aí você tem que pensar que humor é subversão. Bakhtin nos diz isso, né? Mikhail Bakhtin, um filósofo russo, que humor é subverter a ordem, a regra. É carnavalizar. É carnavalizar. E, às vezes, essa regra básica, né? O primeiro mandamento do humor da subversão é colocado em segundo plano para a regra do setup e do punch. E essa regra do setup e do punch não traz uma verdade. Traz apenas uma observação plana. Fica bonito. A estrutura fica bonita. Só que tem milhares de humoristas que têm essa estrutura bonita do setup e do punch que vai ser mais um. E você vai assistir aquele show e vai deleitar daquele show. Eu não vou dizer que eu não faço isso. Eu faço isso porque eu não sou um humorista foda. Eu não sou. Eu vou dizer que eu não sou. Porque eu ainda não... E aí eu acho que é legal isso que quem falou dos 15 anos, o Luiz C.K. falou, o Chico fala 20 anos. O Chico me falou, são 20 anos. Se você em 20 anos não der certo, desista. Caralho, 20 anos de carreira. O Chico me falou isso. Eu procurei o Chico assim que... Como que foi isso? Assim que postaram no grupo lá, na comunidade, quem quer começar um grupo de stand-up, todos entraram em contato entre si, assim, eu acho que montou um grupo no MSN, e a gente começou a montar um texto para um show que iria acontecer, né? Iria acontecer, tira o iria ver, porque ficou feio. Iria acontecer, aqui na Augusta. O show foi numa balada, assim, não foi um grande show. Mas foi marcante, assim, porque era no meio de uma balada, chamava Festa Joinha, se não me engano. Mas foi para ver a motivação e a verdade que tinha naqueles humoristas numa época que não existia a cultura do open, que não tinha a cultura de abrir shows para outra pessoa. A gente estava na raça. Depois pegamos um bar, mas nesse momento eu falei que eu preciso procurar o melhor, o mestre de todos, o maior de todos, e eu desde criança sempre fui apaixonado pelo Chico Anísio. Que legal. Sim. E aí eu fui procurar o Chico Anísio e falar, Chico, quero sua bênção, eu quero saber se eu tenho chance ou não. A primeira vez que eu o encontrei, beijei os pés dele, me joguei no chão e lambi o sapato dele. Ele todo constrangido, não precisa disso não, tal. E aí eu conversei com ele, foi uma das conversas foram os 15 minutos mais produtivos da minha vida, eu sempre digo isso. E aí ele disse isso também dos 20 anos, disse várias coisas. Depois, em paralelo ao tempo no stand-up, eu decidi fazer uma pesquisa. Na graduação eu fiz iniciações científicas, não só uma, iniciações científicas e artigos científicos e sobre o Chico. Sobre a obra do Chico, sobre o humor, depois eu ampliei para o humor tipicamente brasileiro, né? Sobre ver se há um padrão nesse humor tipicamente brasileiro. E eu entrei na faculdade para pesquisar humor. Que curso você fez de graduação? Então, na época eu havia passado em vários cursos, de matemática até letras, com multimeios na PUC até engenharia, eu escolhi letras. Porque no momento eu identifiquei que
humor é linguagem. Humor é linguagem, linguagem do corpo, linguagem da fala, linguagem dos diversos níveis. E aí, na época, tive a honra e o prazer de encontrar um grande mestre, um grande professor, que é o professor Paulo Ramos, que é jornalista também, do blog dos quadrinhos, não sei se você já viu esse Não blog. conheço. É incrível, um ótimo pesquisador, entende muito de tira cômica, né? E ele topou encarar comigo essa pesquisa sobre sketch humorístico. Não há pesquisas no Brasil, não há tantas pesquisas sobre o sketch humorístico específico. Eu acho que a minha é inédita, assim, focado nisso aí. E aí depois eu foquei no escada, né? Eu acho que é um elemento... A que eu cheguei a pegar aqui era só sobre a escada. É sobre a escada, é. A sobre o sketch humorístico foi de graduação. Não, o escada... Voltando... Só falando, o escada é o meu foco. Só que a estrutura do escada, eu analiso a escada no sketch tipicamente brasileiro. E o que é esse sketch tipicamente brasileiro? É aquele sketch que a nossa juventude condena, né? Que é aquele sketch com claque, é o sketch com bordões, com uma fórmula humorística. É muito interessante para nós, que além de que não dá 70%, 60% de nós, da nossa turma, da nossa galera, não vive só de stand-up também. Vai ter que fazer roteiro, vai ter que correr atrás. Eu imagino que só de stand-up... São poucos, não são muitos Pouquíssimos. dentro do mercado. Assim, é claro que tem. Tem 40%, 50%, eu acho. Outros não, outros têm carreiras paralelas como no humor mesmo, como roteirista, como redator. Tem carreiras no humor, né? A única carreira, não é a carreira de stand-up, não é a única, né? De uma grande galera do stand-up. E aí eu pensei, como se formulou esse sketch humorístico tipicamente brasileiro e como se formou esse humor brasileiro. E aí eu fui numa segunda entrevista com o Chico, né? Na época. E o Chico comentou que na década de 40 teve um grande congresso, teve um grande encontro de roteiristas de humor. E nesse encontro foi decidido qual seria o humor tipicamente brasileiro. Isso é sério? Isso é sério, isso é sério. Tipo, tem relatos, tal. Esse encontro foi na Rádio Nacional. E foi decidido que o humor tipicamente brasileiro seria aquele que seria repetido toda semana, todo o programa seria repetido com uma fórmula e que se alteraria apenas as piadas, né? Não definiram nesse padrão, mas que esses personagens seriam flats, não com essa linguagem, mas foi decidido. Nesse momento, instaurou-se duas grandes escolas no humor brasileiro, né? Vou parar de falar do tipicamente. Mas esse humor brasileiro instaurou-se duas escolas, que é a escola do Max Nunes, né? E a escola do Haroldo Barbosa. Dois grandes gênios e roteiristas e escritores. Max Nunes tem crônicas incríveis, Haroldo Barbosa, compositor também incrível, de marchinhas, inclusive. E a escola do Haroldo Barbosa é que a escola primeiro do Max Nunes é aquela do humor focado na situação. É aquele e o grande afilhado do Max Nunes, né? É o Jô Soares. Se você pegar os sketches do Jô Soares, não há uma construção tão rica em relação aos personagens. Se você perceber o Reizinho, você não sabe o que acontece antes ou depois do Reizinho. O Reizinho é focado naquela situação cômica. Total. Enquanto o Haroldo Barbosa, ele criou o Chico Anísio, né? O Chico Anísio é da escola do Haroldo Barbosa, que há uma construção vertical do personagem humorístico. Então você sabe que o Azambuja tem todo um núcleo em volta dele. O Pantaleão tem a Terta, tem o Pedro Bó. O Pantaleão, as coisas que aconteceu com o Pantaleão aconteceu em 1937, eu acho que 1937, se não me engano. Então você sabe, você tem uma construção totalmente vertical do personagem que
quem julga esse humor tipicamente brasileiro julga pelo finalzinho do Zorra Total. E não percebeu que essa escola, essa definição foi por conta de um mercado de ausências de roteiristas de humor. Ausência de roteiristas de humor. Você Entendi. não tinha roteiristas de humor. Então você Número precisava um. criar uma fórmula reproduzível. Uma fórmula que você reproduzia. E você, além disso, o Brasil passou por 2 ditaduras. O Brasil passou por 2 ditaduras nesse período do rádio até a TV. Né? Já estamos chegando na próxima ditadura. Do rádio à TV. Que você, além de poucos roteiristas de humor, você produzia uma ampla quantidade de quadros e o censor cortava. Então não adianta Sartório e eu sentarmos e criar milhares de esquetes. Caralho, isso vai ser pode falar? Claro. Caralho, vai ser foda, vai ser incrível. Por quê? No dia seguinte, eu vou ter que justificar ao censor cada um dos esquetes, com o risco de perder todo esse programa. Então, tendo uma fórmula humorística fixa, o censor não iria julgar. E ele não precisa ser explicado também, E não precisa né? ser explicado, a Zambuja vai ser um malandro, tal. O Pedro Bó vai ser isso, o Alberto Roberto vai ser isso. Não. Aí é a grande sacada. Quando esses caras criaram uma fórmula humorística, você conseguiu criar mais piadas. Se você entra na internet e vê a quantidade de piadas incríveis se fala muito que os sketches antigamente não falava sobre política, não falava sobre atualidade, e hoje o Zorro é muito melhor, e hoje o Porta dos Fundos é incrível porque discute temas cotidianos. Balela. Esses temas cotidianos, todos esses temas estavam dentro das piadas e não dentro da construção do personagem. É, que é difícil ter humor sem falar o que tá acontecendo também, né? Não, é fácil, é só seguir uma forma, é fácil falar. É só seguir uma regrinha e falar sobre esses estereótipos, É. né? É fácil. E que não é errado também. É opção. Eu acho que é uma questão de verdade. Qual é a sua verdade? Se a sua verdade for em relação a sua verdade, o que te motiva é falar sobre isso, não é errado. Eu não acho errado. Eu acho que não tem que ter esse problema de o cara só fala sobre estereótipo, o cara fala sobre isso, o cara só mantém a regra. Não é errado. Porque a opção artística dele, a estrutura dele, a linguagem dele vai ser essa. Não existe por que condenar. Não há por que condenar um humorista. Sim, há por condenar um humorista. Tem cara que tem várias, mas assim, não há Piada ruim. Piada ruim é um critério subjetivo, né? Piada preguiçosa, talvez Piada não. preguiçosa, sim, mas sim, se a opção dele for fazer piadas preguiçosas, né? É a opção artística dele. Aí, assim, é uma opção artística. Só que aí ele vai ter que ser julgado por essas piadas preguiçosas. Mas nenhuma opção artística deve ser julgada. Eu defendo isso, que nenhuma opção artística. Eu não sou ligado tanto à arte. Tem humoristas que falam isso. Eu sou técnico. Não tem problema. Isso é lindo também. Mas tem que ter um pretexto. A plateia tem que assistir e ligar a hipertextos. Aquele texto base tem que enquanto a plateia assiste, ela vai relacionar a vida dela ou vai entrar na sua vida. Vai ser como se fosse pegar um carro em movimento. Um carro em movimento, você não sabe para onde vai. Um carro em movimento, você não sabe para onde vai. Agora, se você sabe para onde ele vai e segue sempre o mesmo caminho, você vai mexer no seu celular. Não vai ter Você graça, vai mexer vai mexer no seu celular. Você vai dormir. Agora, se esse carro está em movimento, e não precisa ser em alta velocidade não, mas esse carro está em movimento para um lugar que você não conhece, aliás, você tem que pegar o carro em movimento, você não precisa preparar a plateia para andar com esse carro, né? Tem que pegar esse carro em movimento, por isso que eu acho que alguns humoristas aqui
atuais são incríveis. Porque ele pega o carro em movimento e são humoristas que conseguem isso. Eu acho que é o sonho de qualquer humorista e é você conseguir botar o carro em movimento e fazer com que a plateia não pegue no celular durante essa viagem, que a plateia não durma, ou que a plateia não se acomode e pense, eu estou indo ao posto de gasolina, depois vou pegar a Marginal Tietê, depois vou pegar a Fernão Dias, depois vou chegar ao Jaçanã. Não. E que não morra nesse caminho também. Aí o carro morrer, o carro aí são as famosas águas, né? Mas que acontece também, que é factível. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também para não julgar também esse cara que segue o mesmo caminho sempre, né? Sim. Desculpa falar tanto. Não, cara, eu acho muito legal. A gente nunca conversou tão profundamente sobre comédia assim. Eu tô achando isso muito bom. Pra galera que tá escutando, eu tô aqui silencioso. É que realmente a gente tava conversando antes de começar a gravar, que eu sou um cara que, tipo, eu tive pouca referência de humor brasileiro, porque eu tinha pouca referência a isso, eu tinha pouco acesso a isso. Minha casa sempre teve uma televisão só e eu era o caçula, então eu nunca tinha mando no controle remoto. Uhum. Então, coisas tipo Chico Anísio, eu conheço pouquíssima coisa. Eu conheço poucas coisas de... A sua pesquisa que eu vi aqui, tem vários personagens, várias coisas aqui que eu não conheço. E eu gosto de saber disso, que acabou que eu me atentei mais ao que já estava meio formado, já estava mais fácil de acessar, que foi a comédia americana, a comédia inglesa. Só que você traz um negócio que eu acho muito legal, que eu não tenho isso. Cara, eu acho que não devemos ser saudosistas, porque só saudosista é uma merda, né? Mas a gente tem que reverenciar e observar, assim como qualquer arte. Quando você começa a escrever, quando você começa a tocar, quando você começa a fazer qualquer arte. E eu considero o humor uma arte. Com certeza. Eu considero o humor uma arte. E assim, quando você começa a escrever, você precisa saber quem escreveu antes de você e quem é contemporâneo a você. Porque senão fica um tanto quanto arrogante, né? Se nessa por isso também que eu na verdade, desde criança assisti muito programa humorístico. Eu era aquele que gravava a praça, que eu gravava a escolinha todos os dias. Eu nunca vi a Praça é Nossa. Cara, eu acho que desses meus 26 anos de idade, eu assisti boa parte da Praça é Nossa toda semana. Quando era criança, eu assistia a Praça é Nossa. Quando era criança, eu assistia a escolinha. Eu assistia todos os programas humorísticos e até hoje eu tenho esse costume. Agora também estou adentrando a cultura do roteiro de outros parâmetros. Eu assisto, mas desde sempre eu assisti. Pensando nisso. Eu assisto novela, eu assisto tudo. E quando você sabe quem é um Walter Dávila, pra quem não sabe quem é Walter Dávila, obrigado. Pesquisa na internet, brincadeira. Walter Dávila fazia o seu Baltazar da Rocha, né? Baltazar da Rocha, vocês conhecem o pessoal Sabolho, sabe? Não? Não, tá bom. Não sei. Ou quando você sabe quem é Walter Dávila, você conhece uma nova forma de entregar uma piada. O Chico Anísio chamava o Walter Dávila de catedrático do humor, porque ele é um catedrático. Ele sabia entregar uma piada. Quando você conhece um Ronald Golias, quando você conhece um Lúcio Mauro, você aprende a ser uma escada, por exemplo. Você aprende a ser uma escada, mas você precisa ser uma escada tal qual é Lúcio Mauro? Não. Quem dera. Mas eu acho que você tem que ser... Mas o texto do Lúcio Mauro não caberia na sua boca. A embocadura não daria certo. Porque cada humorista tem que achar a sua própria embocadura. Isso é um negócio que é difícil, né? Você achar justamente uma coisa... Acho que falaram... A primeira vez que eu vi esse termo embocadura foi tipo... Um negócio do Márcio Ribeiro, que ele falava das pessoas que têm embocadura para falar palavrão no palco. Com certeza. E ser engraçado. E algo que é difícil, né? Tem um... Aí eu... Quem já conversou comigo sabe que eu falo Chico Anísio a cada 2 minutos eu falo a palavra Chico Anísio. Mas o Chico, ele comentou sobre o palavrão, comenta, assim, na obra dele tá viva.
comenta sobre palavrão, que o palavrão só dá certo na sacristia. E pra eu que sou pagão, o que isso sacristia significa? Sacristia é a parte inferior da igreja, né? A parte não, inferior não, a parte de trás de um altar, né? A parte de trás de um altar é onde o padre se prepara, onde acontece, onde deveria acontecer aquele rito máximo de uma cerimônia religiosa e onde aquele rito, aquele palavrão funciona. Não adianta você colocar um palavrão na boca de num puteiro, num estádio de futebol. Engraçado né? isso. Isso é a verdade do Chico. Eu preciso ter essa verdade? Não. Eu não preciso ter essa verdade. Um bom humorista é aquele que consegue achar a sua própria verdade. Porque tem humoristas que conseguem magistralmente colocar palavrão em tudo. E tem humoristas que conseguem não colocar palavrão e ser perfeito. Então é meio complicado a gente falar assim, cagar regra. A gente caga muita regra no nosso meio, né? Não sei se você concorda ou não, mas... Eu acho que você tá cagando regra. Não, eu tô cagando regra, a não cagação de regra, né? Eu defendo a não cagação de regra e mais arte. Mais arte. Porque quanto de regras você já ouviu nesse tempo de stand-up? Ah, muitas. Ele não pode fazer isso. Ele não pode falar, fazer humor negro quando tá não começando. pode fazer humor negro no que não sei o quê. Não pode usar camisa com uma estampa. Não pode usar shorts no palco. Muitas coisas são sobre vestimenta. Sim, estranhamente. Mas assim, isso tudo se resolveria com uma palavra, bom senso. Tudo isso se resolveria com bom senso, porque assim, a piada, ela só é permitida a uma pessoa. Como assim? Uma boa piada só é permitida a uma pessoa. Ah, sim. Só a pessoa que criou, que a pessoa criou, a pessoa que motiva e que aquilo pertence à verdade dela. Falei verdade umas 500 vezes nesse programa. Esse programa vai chamar Descobri que Te Amo Demais. E se você ouve aquela piada, você acredita. Eu acho que tem uma galera que você fala assim, aquilo tem muito verdade. Na nossa área, a gente tem vários humoristas que têm isso. Eu acho o Igor um cara que tem uma verdade incrível. Com certeza. O Igor Guimarães, o Rodrigo Marques, eu acho uma verdade incrível. Alisson Castro, Júnior Chicó. Tem uma galera grande. Ventura. São caras que têm algumas partes, assim, tem uma motivação, né? Tem uma aventura a ser contada e tem uma concretude como artista. Eu acho que são essas... O tripé da nossa carreira deveria ser essa. Deveria ser esse, né? Há uma aventura a ser contada, porque, querendo ou não querendo, a nossa profissão, que é de contar algo, é uma narrativa. Sim. Nosso stand-up é uma narrativa. E qual é a aventura que você vai contar? Qual é a verdade que você vai contar? E isso está relacionado à motivação, né? E como você vai concretizar isso? Com que concretude você vai ter aquilo? Você acha que isso não vem um pouco do lance de... Que eu acho que é uma dificuldade que eu tenho para lidar com isso, que muita gente deve ter também, é que o stand-up, ele é uma das poucas coisas que você já começa no início fazendo e apresentando para uma plateia. Cara, eu comentei contigo que eu não gostava de stand-up, né? Eu gosto hoje. Não gostava de stand-up. Eu sou de uma Por que você não gostava? Sou formação de teatro. Sei lá, eu não tenho... Mas você não gostava do formato, de como não funciona, gostava de assistir, não gostava, da cena, não gostava de assistir. Não, da cena eu curtia, assim. Tinha uma galera... Mas eu não gostava, assim. Mas o stand-up é o único lugar que permitia eu escrever e testar na mesma semana, ou no mesmo dia. Porque isso só o stand-up vai permitir para o humorista. Porque ele não vai precisar de um cenógrafo, ele não vai precisar de um figurinista, ele não vai precisar ele só vai precisar de um microfone e um pedestal. Ele não vai precisar de uma câmera
Caracas, eu tive uma ideia incrível de um sketch. Sketch é feminino, aliás, é masculino, aliás, humoristas. Humoristas, aprendam que sketch não é a sketch, é o sketch. Eu vi uma entrevista dos caras do Cacete Planeta falando dessa mudança que teve no mercado. Que começaram a falar a sketch agora e o certo é o sketch. É o sketch, né? A grafia é o sketch. Do ponto gramatical, tudo No que eu posso... A gente tá abordando hoje aqui nessa entrevista muitos assuntos que eu sou um completo ignorante. Então, mas assim, é o gênero masculino, tá? Sim. A palavra sketch. E no começo, quando eu comecei, olha aí. Quando eu comecei a fazer pesquisa, eu escrevia a sketch. Meu primeiro projeto de pesquisa estava a sketch e fui condenado, né? E é a mesma coisa que quando você tem uma homônima de escada, né? A escada é aquilo que sobe. O escada é o personagem, né? Você tem um homônimo homógrafo, homônimo perfeito, né? Que são duas palavras que possuem a mesma grafia e a mesma pronúncia. E foi uma cagação de regra, né? Foi uma cagação de mostrar que fez Eu tô achando bom, letras, né? cara. Tô achando bom. Uma coisa assim que eu tenho ouvido falar muito, não sei se nem você quer perguntar, tá? Tô falando demais. Né? Não tá falando demais. Uma coisa que eu acho assim, e que eu tô ouvi essa semana, e eu vi essa semana e na semana anterior de humoristas de longa data, assim, né? Falaram mal de mim, falaram porque aquilo não é verdade. Cara, a gente tá num mundo pós-moderno, num contexto pós-moderno. E eu pergunto, o que é verdade? Então, tem toda uma discussão dessa entre os comediantes hoje em dia. O que é verdade? Eu acho que você pode mentir se for preciso. Porque o stand-up ele não pede verdade. O stand-up em nenhum momento pede verdade. Em nenhum momento a nossa arte pede verdade. Ela pede verossimilhança. Sim. Ela pede verossimilhança. Não adianta falar que você hoje correu até o Ibirapuera 7 vezes e voltou. Sim. Isso não é verossímil. Fazer. Isso não é verossímil. Você tá aproveitando pra fazer uma piada de gordo, é isso? Jamais. É isso. Porque você é fumante. Foi uma piada de fumante. Meu pai ouve esse podcast, cara. Ok. Senhor pai, seu filho fuma algumas coisas. Não, fuma cigarro. Algumas coisas não, cigarro. Cigarros. E, cara, verdade não é um critério pra gente. Pra dizer se o humorista é bom ou ruim, se é verdade ou não. Porque se a gente for pegar tudo, o conceito de verdade fica totalmente solto. Fica preso. E aí tem grande chance da nossa arte, que é o stand-up, se perder num contexto pós-moderno. Num contexto pós-moderno, se a gente for discutir isso é verdade, isso não é, e entrar numa cagação de regra... Não, em qualquer forma de arte, você querer que seja verdade tudo, não dá. Cara, não tem como jornalismo ser verdade. A gente não está falando nem de arte, mas assim, de jornalismo. Não tem como ser seu Face ser verdade, seu Instagram ser verdade. Porque o conceito de verdade que tínhamos há 10 anos, há 20 anos, 30 anos, é diferente da verdade de hoje. E a gente está falando agora, primeiro, de uma expressão artística e, segundo, de humor, que é subversão. Subversão de uma realidade. Subverter. Que é a regra básica. Subverter. A gente não se toca que o humor, mais do que técnica, é subversão. Às vezes a gente se preocupa muito com carreira, com roupinha, com isso, com aquilo, se a gente não esquece de subverter, né? Eu sinto isso bastante. Que, sei lá, eu já falei isso antes aqui, que às vezes dá uma bad com o texto que você tem, né? Você tá fazendo há algum tempo e você fala, pô, preciso dessa risada, é uma risada...
Quando eu comecei a fazer stand-up, eu tava muito influenciado pelos caras que eram os caras da verdade, assim. Que era o Bill Hicks, o George Carlin, eu gostava do Seinfeld, mas não gostava tanto, eu passei a gostar mais dele depois. E aquele negócio de cavar o que tá dentro de você pra falar aquilo, pra fazer a galera rir com aquilo. E o que aconteceu é que não tinha muita graça. Ainda mais no início, eu tentando fazer isso. Aí, depois de um tempo, eu fui pra umas piadas e eu comecei no grupo alternativo. E hoje eu acho as minhas piadas um pouco bonzinhas demais. Bonzinhas? Bonzinhas Eu demais. não acho que... Aí, fazendo uma crítica, eu não acho que suas piadas são bonzinhas. E a questão é que você não pode... Eu acho você muito bom. Eu acho você muito bom. Eu acho que você vai ser Não um grande... precisa disso. Não, eu acho você muito bom. Eu acho que você vai ser um grande cara. Mas... Cara, a piada, ela não pode... O nosso texto não pode existir para o outro. Não pode existir para o outro. Porque vai acabar. Esse texto vai se perder no tempo. Se a gente escrever para o outro... Isso aí eu estou sendo motivado de uma fala que eu acabei de ouvir do Marcelino Freire, um poeta aqui de São Paulo. Se a gente escrever para o outro, essa piada vai se perder. Porque o outro sempre vai mudar. Essa piada não vai ser piada. Vai ser apenas um texto que vai se perder na história. Se eu ficar pensando o que meu público vai querer, ou o que o outro vai querer, isso acabou a piada. Acabou. Vai ser, aí um dia alguém vai achar engraçado, outro dia não. Eu vejo Se isso você muito. escreve pra você, você vai estar naquela piada e aquela piada já existe em você. Esse olhar já vai existir em você. Eu concordo muito com isso, que eu sempre recusei fazer algum tipo de piada porque eu não acho engraçado. Todas as piadas que eu fiz são piadas que eu gosto e tipo, mesmo não funcionando algumas vezes, a única certeza que eu tenho é que eu tô fazendo o que eu gosto. Que eu tô insistindo nisso, eu tô procurando essa verdade. E eu acho que é um negócio que a gente às vezes se deixa muito influenciar pelo meio, né? Total. Não só o meio, né? A gente, infelizmente, se preocupa com... É errado falar isso. É errado isso que eu vou falar. Mas vou falar. A gente se preocupa com o público. É. Né? Cara, se a gente se preocupar com o público, a gente vai virar o Romero Brito. A gente vai virar Romero Brito no humor. Se a gente se preocupar com o público, a gente vai deixar de ser artista. Então a gente não tem que se preocupar com o público. A gente não tem que se preocupar com a fama. Exatamente. Assim, mas é claro que tem alguns caras que vão entrar no meio por conta da fama. Aí ele vai virar Romero Brito. Mas você acha que o cara que ele entra no meio pausa da fama, ele aguenta o início do stand-up? Que é tão difícil. Cara, eu não sei. Eu não sei porque eu acho que... O que eu falar agora, a partir dessa pergunta provocação sua, o que eu falar dessa pergunta provocação sua, que você, eu acho que já sabe a resposta, o que eu falar vai ser cagação de regra. Então, Se a verdade dele for ser famoso, ele vai sim ser famoso e ele vai ser foda. Ele vai ser foda porque ele vai estudar e ele vai chegar no lugar. Essa é a motivação dele. Essa é a motivação dele. E eu admiro esse cara que quer ficar famoso e fica famoso. Não é errado esse cara, ele vai durar. Porque se ele quer ser famoso, ele vai ser famoso. Se seu objetivo é discutir política, a verdade dele vai ser política. Ele vai levar chibatada, não vai fazer show em muitos lugares. Ele aí os outros humoristas vão falar, tira aquele cara, tira o Zé Mané ali, tira o João ali. O Zé Mané foi péssimo. Tira o João ali, porque o texto dele não vai dar certo aqui no nosso bairro, pro nosso público. E já começam a limitar assim, né? E aí começam a limitar o público. O cara fez arte. Aí ele vai ter que arrumar o público dele,
vai ter que arrumar um outro lugar, ou ele vai ser isolado e tal, e ele vai desistir depois. Então é mais fácil. O cara que quer a fama dá certo, porque o cara que quer a fama, ele vai pesquisar, ele vai estudar pra caramba e vai chegar aonde ele quer. Ele é motivado pela fama e vai fazer shows em mais lugares do que o outro cara que tem uma verdade e que essa verdade ofende o outro. Mas o foda é justamente isso, que o cara que quer seguir esse outro caminho, ele vai ter uma dificuldade imensa para ficar bom naquilo. Ele que escolheu. É. Ele que escolheu. Só que eu acho que a Acho piada que que... nem ele que escolheu, é um Ele- lance de cada pessoa. Não, então, mas assim, a escolha dele, ele que escolheu. O cara que tem uma verdade, que falou, vou fazer isso e tal, ele não vai colher os louros agora. Ele vai colher os louros lá na frente. Porque o outro, a fama passa. E ele vai saber já as técnicas de outra pessoa e vai participar de escolas de outros humoristas. E isso não é errado. Não é nada errado no humor. Errado é cagar regra. Errado é cagar regra. Errado é o humorista se preocupar com o cu do outro. Entendeu? Errado, talvez, pra nós, seria o cara que tenta boicotar o outro por conta da verdade do outro. Que aí não estamos vivendo numa verdade E democrática. sendo sincero nesse lado, Manda. eu me sinto muito dividido com muitas coisas relacionadas ao humor, assim. Que tipo, sabe quando você escuta um comediante fazer uma piada sobre um assunto que você não gosta? E não sei se você tem isso é um negócio que eu tenho. Uhum. De tipo, ouvir o cara fazendo uma piada de tipo, uma piada de mulher, uma piada machista. O cara começa a piada, eu já, puta que pariu, esse cara tá fazendo essa piada. E tipo, eu me policio pra julgar menos as coisas, tipo, é só humor, é só a piada ali que tá rolando. Só que eu ainda tenho essa divisão, assim, porque eu não achei o meu limite ali, sabe? Se o cara, eu vejo que se o cara é artista ou não. Eu julgo o cara, e se o cara, como artista, tem uma motivação ou não, se o cara tem uma verdade ou não, e se o cara acredita naquilo. Tem um humorista aí que é totalmente contrário às minhas posições ideológicas, políticas, mas que eu acho foda. Eu acho foda. Porque ele é completo. Porque ele é completo. Agora o cara que coloca só a motivação na frente da piada, né? Ou não tem esse tripé que eu falei, esse cara vai se perder. E aí eu começo a ter esse ranço que você falou. Cara, quantas vezes você viu caras que têm posições totalmente diferentes da sua, com piadas machistas, gordofóbicas, não sei o que te incomoda pessoalmente, no nível pessoal, né? Pessoalmente. Acontece. O que, sei lá, fala uma coisa que te incomoda pessoalmente. Sei lá, eu ia falar o de Cardoso com uma piadoca no meio, mas é só pra lembrar que ele é meu inimigo. Mas sei lá, uma piada de... Eu já tive essa discussão com o Pedro Lemos sobre isso. Que tipo, eu sempre me recusei a fazer piada de gordo. Não me incomoda quando os outros fazem. Eu nunca fiz piada de gordo porque eu pensei um dia em emagrecer. Coisa que eu estou fazendo agora. Tá magro. Tô emagrecendo. Tá magro? Tô tomando uma cerveja, você não tá tomando nada, que você tá low carb. Tô low carb. Mas desculpa. Mas é um lance de tipo... Hoje no trabalho aconteceu um negócio que foi muito curioso. Que chegou uma galera na área de fumante. Desculpa, eu fumo. Várias coisas. Não. E hoje, a gente tá gravando no dia anterior do lançamento desse podcast, o Stephen Hawking morreu. E a gente tava lá e soltaram um áudio assim, olha, a última frase, a última coisa que o Stephen Hawking falou antes de morrer, e o áudio é um som do Windows, assim. E tinha um cara comentando sobre isso. Aí, duas pessoas que estavam na área de fumante falaram assim, não se brinca sobre morte. Eu, como assim, cara? Não se brinca sobre esse assunto. Aí o cara colocou o áudio. Assim, ó, isso aqui foi o que o Stephen Hawking falou.
Aí ele colocou o áudio e os dois morreram de rir. Isso é claro que, tipo, por isso que julgar, pré-julgar qualquer coisa é uma porcaria. Cagar regra é uma porcaria. Porque se você fala, eu sou contra qual é a coisa mais condenável que tem? Piada de estupro. E depois eu ri de uma piada desse tema, de violência sexual, eu vou sofrer. Eu já escrevi, já de vez em quando eu conto uma piada que é pesadinha. Eu nunca vi a plateia não rir nessa piada. Ela ri e depois faz nossa. Eu nunca vi, essa piada é foda. Eu não me recordo qual É piada da que prima. é. Da prima. Da prima. E a plateia fala, nossa. Mas esse nossa é depois do riso. Porque quando ela torna o julgamento do próprio riso. Por que você acha que a gente faz isso? Freud a gente ri e se explica, né? julga. Freud explica, né? Porque temos uma questão cultural, social. Cara, e não é errado se julgar também. Não é errado. Esse contexto que você colocou é um contexto de fumódromo. Eu acho que, nesse contexto de fumódromo, você está dentro de uma situação comunicativa que tem pessoas de diversas formas, que nem todos foram lá para rir. Às vezes o outro foi só fumar, o outro só foi paquerar colega, entendeu? Sei lá. Está num contexto, e aquele contexto, há discussão. Tem que se colocar a discussão. Agora, no palco, como artista, se o humorista toma aquela piada, a piada sobre, sei lá, pedofilia, como uma verdade para ser mostrada, uma discussão a ser colocada, se aquilo for uma discussão a ser colocada e ele acha necessária essa discussão, não é condenável. Não é, porque ele é artista. Porra, eu acho incrível isso, mas eu acho muito... Pode falar. Não, pode falar. É por isso que eu acho que tem que ser estudado. Tem que ser estudado. A arte na escola. A arte, da forma que é ensinada no Brasil, com exceção algumas escolas, é claro, meu professor ensina dessa forma. Mas a arte, a literatura, a arte no sentido artes plásticas, música, por quê? Isso vai ajudar a gente do stand-up. Vai ajudar o cara do grafite. Vai ajudar o cara do hip hop. Vai ajudar o cara do museu. Porque tem humorista que caga a regra para outras artes porque não teve conhecimento sobre artes. Não estudou arte. Não aprendeu a ter um senso crítico, um olhar sensível ao que ele está fazendo. Não entendeu que estudar arte é estudar isso na escola. Se a gente tem um olhar sensível, um colírio sensodine, a gente consegue eliminar a maior parte das discussões. Nós não seríamos colocados a debates como qual é o limite do humor. Não seríamos colocados. As pessoas já saberiam, né? Saberiam, mas dentro de uma sociedade que ninguém vai ao museu, não vai a um concerto, e aí eu não quero cagar regra também não, só de artes que são caras. Valoriza um grafite, ouve um hip hop, participa de um sarau, qualquer tipo de arte, e consegue observar aquilo, o stand-up vai ser tranquilo. Porque tem gente das outras artes também que julga o stand-up, mas julga o stand-up, mas aquilo é stand-up. Aquilo é stand-up. Quantas vezes a gente ouviu isso? Galera do teatro falando da gente isso. Eu, quando fui tirar o DRT, quando eu fui tirar o DRT, teve uma pessoa do Sindicato dos Artistas que disse stand-up qualquer um faz. Uma pessoa do Sindicato dos Artistas. E outra coisa que tem que ficar marcado, já que é um podcast da maior parte dos
ouvintes são humoristas. Sim. Se você for entrar no Código de Ocupações Brasileiras, o que é o Código de Ocupações Brasileiras? Código de Ocupações Brasileiras tem todas as profissões possíveis, é produzido pelo Ministério do Trabalho, que tem a lista de todas as profissões e cada profissão tem um código. Prostituta tem no Código de Ocupações Brasileiras, pedreiro, servente de pedreiro, torneiro mecânico. E se você abrir o Código de Ocupações Brasileiras, acho que é na página 372, da última vez que eu vi, lá tem humorista. Tem humorista. Só que, como não há um sindicato dos humoristas, graças a Deus, nós estamos no guarda-chuva dos artistas. Então, o Sindicato dos Artistas é responsável pelos humoristas, pelos palhaços, pelos atores, pelos modelos, pelos figurantes. Figurantes eu não sei, mas... os figurantes eu acho que sim. O Sindicato dos Artistas que é responsável. Posso tirar DRT com a carreira de humorista? Posso. Posso, porque é o DRT que garante a nossa profissão ser regulamentada. Eu posso, sim, tirar o DRT de humorista, segundo a legislação brasileira. E quando eu fui exigir o meu DRT como humorista, eu vi essa resposta. Que humorista não é artista. Porque dentro do Sindicato dos Artistas, que era uma antiga gestão, dentro do Sindicato dos Artistas, não foi entendido que o nosso labor, o nosso trabalho, era um trabalho artístico. Mas também é porque, do nosso lado, não nos posicionamos como artistas. Nos posicionamos como produtores de piadas. Nos posicionamos como galgadores de sucesso. Que não é errado. Não é errado. Mas também eu acho que uma boa parte dos humoristas gostariam de ser considerados artistas. Uma boa parte considerada artista. Então, ser julgado e faltou esse olhar crítico, esse olhar sensível à arte dentro dessa vez que me julgaram. E vai falar uma lista de humoristas aí, o Di Cardoso, vai não sei o quê, vai qualquer cara, sei lá, Júnior Chicó, pode ser Kedney Silva, pode ser Pedro Lemos, pode ser qualquer humorista. Para um teatro que é de uma tradição de teatro mimético, né? Teatro mimético, da mímese, um teatro performático, o stand-up, que é basicamente diegético, da fala, não é valorizado, não é bem-vindo, ou não é considerado arte. Porque o que falta hoje é nos posicionarmos como artistas. Essa falta de posicionamento como artista prejudica um humorista e prejudica nossa categoria. Prejudica, e aí o único papo que a gente vai ouvir é qual é o limite do humor. Cara, eu quando sou pesquisador, quando eu estou na universidade, vou a congressos. Em nenhum momento eu digo que eu sou humorista. Mas no final de cada apresentação que eu faço, pode ser no Intercom, pode ser em qualquer congresso, pergunta qual é o limite do humor. E minha discussão exatamente não é essa. Minha discussão não é essa. Meu objetivo de pesquisa não é esse. E como meu objetivo de pesquisa... Por que essa discussão é colocada? Porque é a única discussão que se tem como humorista ser um fora da lei. Não é errado também o humorista ser fora da lei, porque o humorista é subversão. Sim. Mas tem que entender que essa subversão é uma subversão de arte. E essa subversão de arte carnavalizada, né? Carnaval não no sentido brazuca da coisa, mas carnaval no sentido Idade Média da coisa. Sentido Bobo da Corte. Aliás, Bobo Sem Corte é um ótimo podcast. Maldito! Tá no Deezer.
Maldito, eu também tô no Deezer, viu? E então é isso. Tô falando demais, né? Desculpa, não tô deixando você perguntar. Então, eu tinha muitas perguntas preparadas aqui, mas eu, sinceramente, acho que Quer fazer nenhuma, não? tô até com vergonha dessas perguntas depois dessa... Faça. Não, eu tô com vergonha delas, porque eu tava esperando um outro papo, mas eu acho que esse foi muito mais proveitoso. É uma coisa que você tem uma visão muito legal da comédia, muito profunda, assim. Esse lance que você falou de se considerar um artista. Eu não consigo falar assim, eu sou um artista. Não consigo, eu não tenho esse... Não sei, não sei por que eu não consigo. Eu acho que o que a gente faz é arte, eu acho que a cena que a gente está construindo é arte. Ontem rolou um negócio muito legal, cara, que foi... A gente foi fazer um show num teatro, aí não apareceu ninguém pra assistir. Aí a gente tinha a pauta do teatro pra usar. Eu sugeri assim, vamos subir no palco e cada um faz umas piadas novas, estamos querendo testar, que pelo menos a gente se apresentou de alguma maneira. Não conta como um show, mas é melhor do que ir embora triste porque não teve show, né? Aí a gente ficou uns 10 minutos e apareceu 2 pagantes que tinham comprado ingresso pro show. Aí a gente perguntou se eles queriam assistir o show, que já acabou, não era nem pra terem deixado eles entrar. Eles disseram, não, a gente assiste. E a gente fez lá, todos os comediantes estavam lá, apresentaram, 5, 6 minutos cada um. E foi uma experiência legal. Foi um negócio junto que a gente fez, que eu sou muito do coletivo disso, da cena, foi o que eu queria quando eu fiz o Big Bang lá, que infelizmente não vingou. Era um projeto incrível que vocês devem voltar, assim. Eu acredito cara, é que muito vocês... difícil voltar. É difícil fazer um espetáculo Eu desse. tenho muito pouco tempo livre. E, tipo, a última vez... Eu não vou fazer esse desabafo aqui, Não, mas... vamos lá. Mas... Eu tô aqui com o Daniel Sartori. Mas, tipo... Ficou vazio o último show, certo? É um open de graça, todo mundo vai lá, uma noite legal, colaborativa, todo mundo ajudando. E não tinha gente pra apresentar. Aí deu aquilo, aí o bar me deu problema também, queria cobrar entrada. E eu falei, não vai cobrar entrada de jeito nenhum nessa noite. Aí eu escolhi parar com isso. Parar com essa noite por enquanto. Era uma ótima proposta e eu acho que faltam propostas assim, como a do Big Bang. Eu acho que eu infelizmente não consegui participar, mas assim, quando um dia que você acabou. quiser voltar, pode contar comigo assim. Sério, pode contar comigo pro que precisar à vontade, assim. Eu acho que falta isso é um olhar artístico sobre o stand-up. Porque isso é uma outra coisa. Já estamos acostumados com um chama o outro. E a linguagem do stand-up permite muita coisa. 4 Amigos está aí para isso. 4 Amigos achou um novo formato para stand-up. É um chama o outro, mas tem depois uma fila e tal. Achou um outro formato. Comédia em pé, achou outro formato. Falta mais visão artística pra gente. Né? É isso. Assim, tem mais alguma coisa? Não, acho que cobrimos um bom território. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer você, cara. Eu tô muito feliz com essa entrevista. Eu acho que foi bem proveitosa. Agora eu vou ler mais do que as 5 páginas que eu li da sua tese. Posso colocar o link também ou não? Claro. Tá disponível. Assim, o que é legal de fazer pesquisa nesses tempos, né, é a disponibilidade do CNPq enquanto existe CNPq. Eu não sei se vocês sabem, que há um desmonte do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa. Está cortando todas as verbas de pesquisa, e principalmente das pesquisas dessa área, porque a primeira vez que eu pedi uma verba do CNPq para essa pesquisa, me deram um formulário depois como resposta, dizendo qual a relevância dessa pesquisa e quais são os riscos dessa pesquisa. Eu falei, o único risco é morrer de rir. Mas não há risco, porque
o padrão de formulário dessa pesquisa deveria ser uma pesquisa de humanidades e não uma pesquisa científica voltada para um objetivo claro. Agora, discutir uma questão como arte, discutir uma questão de comunicação, uma discussão de linguagem, deixaria de ter problemas entre essa categoria que está crescendo cada vez mais, a categoria dos humoristas. E quem quiser dar uma olhadinha na minha pesquisa do mestrado, tal, vai virar livro, já estou transformando, vai virar livro, mas tem essa primeira versão que é mais científica, mas o livro já está sendo escrito, já está fechado assim com a editora. Então vai virar livro Os Meias do Humor, que é o nome. Os Meias do Humor. Os Meias do Humor, que é a análise do sketch, um estudo do sketch humorístico tipicamente brasileiro. Muito bom. Então vai virar um livro. Quem quiser é só jogar no Google Meias do Humor, Otávio Rogens, que vai encontrar. Otávio Rogens já aparece na primeira página, o PDF. O PDF da pesquisa. Direto da PUC. Que eu gostei do ineditismo e por ter sido orientado por um cara muito foda na área da linguagem, que é um pai da linguística no Brasil, um dos pais da linguística no Brasil, que é o primeiro cara a trabalhar o palavrão, né, na década de 60, 50, uma época difícil para ser trabalhado o palavrão, que é o Dino Preti, que é um grande mestre assim, da linguagem, um dos fundadores da ECA, e por aí vai. Muito bom. Muito obrigado. E pessoas estão aí até semana que vem. Falou. Tchau, tchau. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Alô? Voltamos! Não. Depois de um... É que eu repito o que você falou, achei interessante. Que eu sempre respeitei a comédia como uma forma de arte muito grande, muito foda, mas eu nunca me vi como artista. A comédia, ela é por uma questão de histórica também. Não estamos sendo... Na verdade, o comediante está tendo mais valor hoje, né, socialmente, do que há séculos atrás, né? Isso se dá por conta de uma questão histórica a narrativa moderna é baseada numa narrativa clássica, né? Que é do livro do Aristóteles, a Poética, que é a poética aristotélica. Na poética ele te dá várias dicas, o Aristóteles ele faz uma grande categorização das diversas artes, de como ler uma arte, e ele divide, meu Deus do céu, vamos lá, em comédia, né? Comédia. É xiste? Não, a comédia, a tragédia e a epopeia. Nossa, eu tenho medo de errar agora. Então, a comédia, a tragédia e a epopeia. Só o que acontece? Com o passar dos tempos, o livro da comédia foi perdido. O livro da comédia foi perdido, claro, intencionalmente. Então, não, dentro de uma narrativa clássica, de uma estrutura da pesquisa sobre as artes, a comédia não tem um estudo base, que é o de Aristóteles, enquanto a tragédia tem, né? E isso por uma questão que o Aristóteles apresenta, que não apresenta como subversão, mas a gente supõe que seja sobre essa questão da subversão da comédia. Mas o que tem ainda da comédia é que se fala sobre as pessoas baixas e sobre os erros humanos, e que já é ruim reproduzir os erros, né? E as falhas. Na poética não diz que é ruim, mas diz que depois a leitura que você fez é que é ruim, né? Mas você faz uma comédia também para mostrar os erros e como são punidos esses erros, né? Como o Deus Ex Machina, como várias estratégias que se tem em relação à comédia possa ter um fim moralizante. E esse caso, assim, é até retratado naquele filme O Nome da Rosa, o livro O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Não sei se você assistiu. Eu sei quem é Umberto Eco. Pelo menos um nome eu conheço. Não conhecia outros nomes. Mas o filme eu nunca vi. Tem um livro, né? Também tem um também livro, um filme, que é O Nome da Rosa.
E No Nome da Rosa conta a história exatamente dentro de um mosteiro. Acharam um livro aristotéricos, acharam esse livro da comédia. E aí, essa discussão é feita nesse filme. E nesse livro também, do Humberto Eco. Mas, historicamente, não se tem a comédia como arte. Então, não é um problema contemporâneo. Eu acho que o problema contemporâneo não se vê a comédia como arte. Acho que o problema da nossa área, é que a gente não se vê como artista. A gente é acostumado a não se ver como artista. Primeiro porque a gente tem o estereótipo do artista, sei lá. Isso são hipóteses, né? Será que a gente tem o estereótipo do artista e não quer se identificar como artista? Ou a gente tem vergonha de ser artista, ou a gente não é tão culto quanto um artista? Né? A gente não tem um embasamento teórico de artista. Um pouquinho de todas também, né? Um pouquinho de todas, né? Então, por isso que eu acho que você não se sente humorista. Né? Humorista eu me sinto. Desculpa, não se sente artista, né? Você não se sente artista por uma questão uma questão social, uma pressão social sobre a imagem do artista. Eu acho que é a nossa principal bandeira. Eu acho que se fosse levantar uma bandeira assim, tipo, de motivação, pelo menos não a nossa, porque não tem que levantar bandeira alheia. Não. Mas a minha principal bandeira alheia, esquece, desculpa. Minha principal bandeira é me identificar como artista. Eu me identifico como artista. Eu me identifico como produtor de arte fazendo stand-up. Coisa que eu não fazia antes também não. Coisa que eu não fazia antes. Né? E me julgava muito. Me julgava. Porque enquanto eu fazia teatro, eu fazia arte. Quando eu fazia performance, com um grupo de performance de rua, intervenção urbana, eu fazia arte. Na hora que eu escrevia meus contos, eu era artista. Um artista da escrita. Mas na hora que eu escrevia uma piada e subia no palco para contar, eu não era. E aquilo me deixou até mal. Me deixava mal aquilo. De fazer uma coisa que não era artista. Isso me doía muito. Me doía muito. Porque quando eu fazia uma piada que era uma verdade minha, eu era julgado por mim mesmo. Por mim mesmo. Interessante. Que é uma discussão que eu tava tendo com o pessoal, como que a comédia é um gênero que realmente em tudo ele é um gênero inferior, né? Uhum. No cinema, por exemplo, eu tava vendo que o último filme que foi uma comédia que ganhou o Oscar foi Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Isso porque o Woody Allen tem isso porque é o Woody Allen. Sim, ele tem o lance lá ele é culto, ele tem todas essas discussões. E tem toda uma discussão porque ele é artista. É. O Woody Allen, antes de ser humorista, ele é um artista. Agora, Chaplin nunca ganhou um Oscar, só ganhou depois de produzir várias coisas. Ganhou um emérito, né? Um Oscar. Chaplin nunca ganhou. Assim, também tem uma questão de academia em relação a posições do Chaplin, também tem essa questão. Mas a gente não premia, né? Não premia. Eu acho legal a iniciativa eu lembro no começo do stand-up, assim, no começo quando eu fazia stand-up, assim, quando eu comecei a fazer stand-up, fui convidado para uma agência de publicidade para desenvolver um projeto de sequência de shows, tal, que foi patrocinado pela escola até, e que a gente fazia em bares. Foi bem legal esse projeto, né? O projeto, porque não vingou depois, não deu certo, mas eu ganhei uma graninha com o projeto. E aí eu lembro que convidaram o Meirelles para opinar, para apresentar a tabela de preço, porque o Meirelles estava muitos anos à frente da gente, de mim, pelo menos. Né? E aí o Maurício Meirelles comentou assim, cara, falta uma premiação para o humorista brasileiro. Eu lembro que o Rick Perucci, que trabalhava nessa agência, o Rick falou, vamos colocar o prêmio Zé Vasconcelos, o nome. E depois se perdeu isso. Se perdeu. E depois o Risadaria veio com a proposta de premiar, que eu achei incrível. Muito bom. Porque isso
dá um outro status à nossa carreira, o nosso ofício. Também a gente tem que tomar cuidado. O Então, ego também. a gente tem que tomar cuidado por conta disso, para não ser pessoas de prêmios, áreas de prêmios. Senão vira como cinema, né? O que é premiado, o que não é premiado, o que é arte, o que não é arte, o que é mais popular ou não. A gente tem que tomar cuidado em relação a isso. A literatura tem esse grande problema. A literatura, veja a quantidade de prêmios que tem na literatura em São Paulo ou no Brasil. É prêmio não sei do que, prêmio não sei do que. Não tem um grande prêmio. O Troféu Imprensa desse ano, a gente está falando de uma premiação que tem, acho que 70 anos, o Troféu Imprensa. O Troféu Imprensa deixou há anos de premiar. Acho que dos últimos foi o Tom Cavalcante, na época da escolinha, que recebeu o Troféu Imprensa. É claro que tem uma questão, é ser Silvio Santos, né, que premia. Mas eu não sei se o prêmio Extra tem, ou não sei se o prêmio... Não há um grande prêmio de todas as áreas que premia o humorista. O Risadaria cumpre até essa função, esse papel. Eu gosto de um outro lado também É que eu não sei... Tem uma coisa o Seinfeld eu gosto muito, que ele zoa muito esse lance do artista e de se levar a sério também. A subversão, né? Tem um vídeo que ele ganha um prêmio. Você já viu esse discurso que ele faz? Não. Que ele fala que prêmios são estúpidos, que você não deve dar prêmio para comediante. E eu olho essas coisas e tem também o lance dele estar recebendo um prêmio para fazer isso, né? Só recebendo o prêmio você pode fazer isso. É verdade. É o que o Milor fala, né? Não tem como fazer um humor sem usar a palavra. Quem consegue fazer isso me prove sem usar a própria palavra. Eu acho que ele não diz com essas palavras, não, mas diz. E é isso, né? Não tem como também ter uma voz de uma dimensão dessa, sem ter uma dimensão dessa. Então, infelizmente, a gente tem que engolir algumas coisas, engolir prêmios, engolir... Então, não é só bandeira de artista que eu prego, né? Porque eu também preciso ir pro interior fazer show. Então, eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá Eu tava vindo pra cá e Eu não tava vindo pra cá.